Nessa aula nós vamos aprender a escrever na forma trigonométrica um número complexo, através do plano de Gauss. O plano de Gauss ele é um plano bem simples. Ele é composto pelo eixo x e pelo eixo y. No eixo x vai ficar sempre o valor do real e no eixo y vai ficar sempre o valor do imaginário. Quando eu escrevo um número complexo na forma algébrica, eu escrevo da seguinte maneira: z é igual a mais bi, onde o meu b vai representar a parte imaginária e onde o meu a ele vai representar a minha parte real. Então, se eu tenho z igual a 3 mais 4i, o meu 3 é o real, então ele fica aqui. O meu 4, ele representa a parte imaginária, então ele fica aqui. Se eu ligar o pontinho do eixo x até o eixo y, eu encontro o ponto P. E esse ponto P, ele também pode ser chamado de afixo, que aí eu represento da seguinte maneira: um afixo z, entre parênteses, a, vírgula b. O meu a é o valor do real e o meu b é o valor do imaginário. Então, aqui ficaria assim, ó, z, 3 e 4. Isso aqui eu escrevendo na forma de afixo. Isso aqui eu escrevendo na forma algébrica, só que eu preciso aprender a escrever na forma trigonométrica. Para escrever na forma trigonométrica, é importante você observar que a função algébrica de um complexo, ela é uma função afim. E a função afim, ela sempre forma um triângulo retângulo, tanto com o eixo x quanto com o eixo y. Então, significa que vamos poder utilizar as relações de um triângulo retângulo para eu chegar até a forma trigonométrica. Vou fazer aqui com vocês. Então, vamos lá. Se eu olhar para o meu plano de Gauss, eu vou ver exatamente isso aqui. O valor do real e aqui é o valor do imaginário. E aqui eu vou ter a minha reta. O meu não vai ficar tão retinho, mas dá para entender. Pronto. Se eu traçar aqui, ó, o pontinho para A e o pontinho para B, o módulo, ele é sempre essa reta. Só que se eu separar essa reta, eu vou ter o seguinte desenho, ó. Vou ter aqui sendo B, que seria o comprimento do imaginário, e vou ter aqui sendo A, que seria o comprimento do real. E aqui é o módulo. Então, o que eu preciso? Primeira coisa, para eu calcular um módulo, sempre que eu calcular um módulo do complexo, eu tenho que fazer da seguinte maneira. Já que esse módulo ele fica exatamente na hipotenusa, eu posso trabalhar com a ideia de Pitágoras. Então, o módulo de z ao quadrado tem que ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Ou eu posso dizer que o módulo de z é igual à raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Pronto, aqui eu já tenho o módulo. Agora, o que eu preciso entender? Quando eu escrevo na forma algébrica, eu tenho z igual a mais bi. O que isso significa? Que eu preciso trabalhar com a e b em relação a seno e cosseno. Então, para isso, vou considerar esse ângulo aqui, ó, como meu ângulo θ. Então, como é que vai ficar? Usando as ideias de relações em um triângulo retângulo. Se eu for calcular o seno de θ, quem vai ser o seno de θ? É o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ficar B sobre o módulo de Z. Quem vai ser o meu cosseno de θ? Vai ser o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa, que é o módulo de Z. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso substituir o A e o B. Para isso, eu vou multiplicar aqui cruzado. Ó. Quem é o B? O B é módulo de Z vezes o seno de θ. E quem é o A? O A
Ele é um módulo de z vezes o cosseno de quem? De θ. Agora é só eu substituir aqui. Então, z é igual módulo de z vezes o cosseno de θ, mais, no lugar do b, eu vou substituir, ó, módulo de z vezes o seno de quem? De θ, que multiplica quem? O i. Agora a gente trabalha com a matéria de polinômio, que é puxar o fator comum para a evidência. Quem se repete nos dois? Não é o módulo de z? Então, vou trazer ele para a evidência. Módulo de z, abre parênteses, cosseno de θ, mais i seno de θ. É exatamente o que eles pedem para escrever. Deixa eu só apagar aqui. Igual. Então, isso aqui é quando eu escrevo na forma trigonométrica. É difícil? Não, só preciso lembrar das ideias que eu utilizo no triângulo quê? Retângulo. E por que eu tive que calcular o módulo através de Pitágoras? Porque eu vou precisar substituir aqui nesse módulo. Ó. Então, quando eu precisar resolver o módulo, basta fazer Pitágoras. Então, vai ser o valor do real ao quadrado mais o valor do imaginário ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Muito cuidado, porque vocês costumam colocar o valor do i, o que não é para fazer, tá? É pegar o coeficiente igual eu ensinei nos vídeos anteriores. Coloquei um exemplo para fazer aqui com vocês. Ó, escreva a forma trigonométrica do complexo z é igual a 1 mais raiz quadrada de 3i. O que eu preciso saber? Vou colocar isso aqui no plano para ficar mais fácil. Vou colocar aqui em cima. Ó, quem é o valor do real? Vale 1. Quem é o valor do imaginário? Raiz de 3. Se eu juntar aqui, ó, porque alguns alunos ficam na dúvida quem vai ser seno, quem vai ser cosseno. Se você colocar no plano, fica bem mais fácil, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso calcular? Preciso calcular o módulo, que é a minha hipotenusa, que nesse caso é quem? A raiz quadrada de real ao quadrado mais o imaginário ao quadrado. Preste atenção que eu não coloquei o i. Aqui a gente utiliza os coeficientes, esquece a parte literal. A parte literal é só para identificar quem faz parte do real e quem faz parte do imaginário. Então, o módulo de z, ele é a raiz quadrada de 1 mais 3. Então, ele é a raiz quadrada de 4, que nesse caso vale quanto? 2. Tá? Lembrando que aqui é módulo, considera sempre o valor positivo. Agora, nós precisamos calcular o seno e o cosseno. Quem vai ser o seno? O seno é o valor do cateto oposto sobre a minha hipotenusa. E o meu cateto oposto, ele vale quanto? Raiz de 3. E o meu módulo? Vale 2. Pronto, então já tenho o valor do seno. Agora eu preciso ainda de quem? Do cosseno. Quem é o cosseno? Cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Agora eu vou substituir na forma trigonométrica, que é o módulo de z que multiplica cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Módulo de z eu já tenho, que vale quanto? Vale 2. Cosseno de θ, nesse caso é o cosseno de raiz de 3 sobre 2. E a raiz de 3 sobre 2, no caso do seno, ele vale quanto? 60. E do cosseno também, no caso de 1 sobre 2, que no caso é meio, vale qual ângulo? 60. Professora, pode dar ângulos diferentes? Não, tem que dar o mesmo ângulo, tá? Então, muita atenção nisso daí. Agora nós temos cosseno de 60 mais o i vezes o seno de 60. Às vezes costuma vir com o ângulo escrito em radiano. Aí para isso basta montar uma regrinha de 3, tá?
Basta fazer assim, ó, 180 graus está para π. Isso aqui faz parte sempre da regra. 60 graus está para x. Multiplicando cruzado, você vai ter 180x é igual a 60π. X é igual a 60π sobre 180. Lembrando que pode simplificar, aí você vai achar isso aqui igual a π sobre 3. Então, ainda posso escrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Z é igual a 2, que multiplica cosseno de π sobre 3 mais i vezes seno de π sobre 3. Então, quando eu faço isso, eu estou escrevendo na forma trigonométrica. Dá para eu voltar da trigonométrica para a algébrica? Sim. Aí você faz o processo inverso. Você vai substituir o valor do seno e do cosseno, tá? Substituir os dois. Aplica a distributiva que você volta exatamente para o caso anterior.